amigos, hoje nós vamos dar início à nossa videoaula falando sobre bovinocultura de leite. Especificamente nós vamos abordar um tema, que muitos produtores ainda têm deficiência, que é o manejo na ordenha, o manejo correto, seguindo alguns critérios de higiene. Falando especificamente da cadeia de bovinocultura de leite, você sabia que os pequenos produtores de leite respondem por mais de 50% da produção de leite no Brasil? E grande parte desta atividade ainda se utiliza a ordenha manual e que deve ser realizada com boas condições de higiene para que o leite seja de qualidade. Então, o objetivo dessa aula é levar informações até você, pequeno produtor de leite, sobre os critérios na hora da ordenha para uma boa obtenção na qualidade do leite. Além disso, devemos lembrar do seguinte: o leite é um alimento fundamental para a alimentação humana e é uma fonte importantíssima de proteínas, gordura, lactose, que é açúcar, minerais, cálcio e fósforo e vitaminas. A ordenha, a ordenha é o momento da retirada do leite produzido no útero, e deve ser realizada de forma mais higiênica possível, visando, por que deve ser realizada a mais higiênica possível? Porque visando a obtenção de uma matéria-prima de qualidade para a produção de derivados lácteos. Quais são esses derivados? Leite pasteurizado, queijos, iogurte, requeijão, manteiga, enfim, uma série de produtos que podem ser derivados do leite, e que levam um valor nutricional riquíssimo, fundamental para a nossa sobrevivência, para a nossa segurança alimentar. E nesse contexto, o manejo correto da ordenha irá auxiliar na prevenção da mastite. Mastite é uma doença, pessoal, que a gente vai falar daqui a pouquinho. É uma doença que acontece nos tetos e pode vir a ocasionar a perda do úbere. Além da prevenção da mastite, há ainda a redução na contagem de células somáticas, que é o CCS, e da contagem bacteriana total, CBT, e facilitando o atendimento a padrões estabelecido pelo MAPA, está lá na sua Instrução Normativa 62, que define padrões e qualidades do leite. Então, quando a gente faz o manejo correto, a gente previne mastite, a gente reduz contagem de células somáticas, a gente reduz a contagem de células de contagem bacteriana total, porque isso tudo está estabelecido em uma normativa, a normativa 62, que define as instruções de qualidade do leite. Lembra que eu falei, só um lembretezinho: mastite é inflamação nas glândulas mamárias, causada por quê? Por que é causada a mastite? É causada pelo micro-organismo, bactérias, fungos e vírus, e ainda podem ser causados pelo ato, na hora que o ordenhador está lá tirando leite, e às vezes fica acúmulo de leite nas tetas. Esse acúmulo pode vir a ocasionar mastite. Então, lembre-se, vacas tem que ser retirado o leite, não pode deixar o leite lá, mas é o leite do bezerro. O leite do bezerro já está garantido, gente. Então, aquele leite que você está tirando, ele tem que sair, ele tem que ser retirado, tá certo? Antes de iniciar o roteiro, para realizar a ordenha, devemos nos atentar para a desinfecção dos materiais da ordenha. Não é só seguir, não é só a gente se vestir bem, não é só o ordenhador ir lá e colocar uma roupa e retirar o leite. Não é só assim. Antes de iniciar a nossa ordenha, nós devemos realizar a desinfecção do nosso material de trabalho. Qual é o nosso material de trabalho? Baldes, galões, arreios,
a caneca que a gente vai precisar para fazer a realização dos testes de mastite, né? Se porventura muitos ordenhadores, ainda assim pequenos produtores, possuem ordenhadeira mecânica, tem que fazer a higienização dessa ordenhadeira mecânica, justamente para diminuir o risco de doença, de mastite, como a gente já falou. Com isso, os produtores de leite devem seguir, né, o pequeno produtor deve seguir um roteiro com critérios para realizar um bom manejo na sua ordenha. Mas quais são esses critérios? A gente vai ordenar, vai ser numerado, a gente vai fazer uma numeração aqui de critérios. E o primeiro critério que a gente deve ter, o pequeno produtor deve ter, o pequeno produtor de leite deve ter, qual é? A preparação do ambiente para a ordenha. A ordenha deve ser realizada num ambiente limpo, de preferência em uma sala de ordenha. Por que dentro de uma sala de ordenha? Porque justamente a gente precisa de um ambiente seguro, seguro contra raios solares, seguro contra chuva, seguro contra muitos ventos fortes que podem trazer partículas externas para dentro do nosso leite. Certo? Então esses equipamentos devem estar bem limpos, os equipamentos que a gente vai utilizar na ordenha devem estar bem limpos. Quais são os equipamentos? Lembra? O balde, o arreio, a caneca, o galão, tudo isso deve estar bem limpo. Mas em alguns casos, em muitos casos que a gente realiza as visitas técnicas, em muitos casos a ordenha ainda é realizada em currais a céu aberto. Isso, currais a céu aberto, é uma grande deficiência da maioria das propriedades rurais, pois muitos não têm condições financeiras de fazer um curral estruturado, né? Todo de acordo com a norma, mas ainda tem currais a céu aberto. E para que uma forma simples da gente estar fazendo uma ordenha segura nesses locais, qual é? Ter uma cobertura somente naquela área que a gente vai fazer a ordenha, porque isso já diminui bastante a presença, né? a introdução, o agente, né? o agente causador, que seria o raio solar, está diretamente nos animais, está diretamente no próprio ordenhador, a própria chuva, né? A gente sabe que os fatores climáticos influenciam bastante no próprio bem-estar animal, na própria saúde do trabalhador. Então a gente tem que se prevenir, tem que ter um local próprio para fazer essa ordenha, certo? E assim, o segundo ponto que a gente vai abordar é a condução dos animais. Quantos produtores não levam os animais, as vacas, até o local de ordenha, batendo, gritando, colocando o cachorro para enrabar os animais, né? Então isso tudo leva a vaca a ter um estresse. Então os animais devem ser conduzidos de forma calma, não devemos gritar, não devemos bater, não devemos usar cachorro na condução dos animais, justamente para não estressar os animais, pois animais que sofrem estresse antes da ordenha podem vir agir de forma mais bruta, e isso retrai o leite. O que é retrai o leite? Não deixa, na hora que a pessoa está lá ordenhando, o leite não sai. Isso é retrair o leite. Uma pequena observação: todo ordenhador, certo? Todo ordenhador deve manter uma linha padrão na hora da ordenha. Por quê? Qual é o intuito de manter uma linha padrão na hora da ordenha? O intuito é facilitar o manejo, diminuir o estresse dos animais, não contaminar os animais sadios. Pessoal, vocês têm que manter uma linha, porque assim, no nosso plantel vai existir, né, na nossa linha de ordenha vai existir várias categorias de animais. Quando eu quero falar categorias, é vacas, certo? Que tipo de vacas vai existir? Vacas primíparas, que são aquelas vacas de primeira cria, vacas
multíparas, que são aquelas vacas que nunca tiveram mastite, são aquelas vacas famosas parideiras. Vacas que já apresentaram mastite e que foram curadas. Vacas com colostro, aquelas vacas de primeira cria, que ainda não saiu todo o colostro. Então essas vacas, também existem essas vacas. Vacas com mastite subclínica, que foram realizadas o teste e diagnóstico de mastite subclínica, e vacas com mastite clínica, que são aquelas vacas que já fizeram o teste, estão em fase de tratamento rigorosos, que algumas já, porventura, de não tratamento, já perderam uma parte do teto. Então, assim, essa sequência, essa linha de ordenha tem que ser mantida, tem que ser realizada. Justamente quando a gente mantém essa linha de ordenha, a gente diminui risco. A gente diminui o risco de infecção de vacas doentes para vacas sadias. Quando a gente não segue essa linha, esse critério, essa linha de ordenha, a gente pode vir ocasionar, contaminar vacas sadias, aquelas vacas, às vezes a gente pode vir a contaminar até mesmo aquelas vacas que mais produzem leite, Isso sim é um risco, isso sim é uma perda gigantesca, E uma grande observação, vocês lembram que eu falei, sobre vacas em colostro? Então observem o seguinte: muita gente gosta de chegar no curral e tomar aquele gole de leite fresco ali, mas a gente não sabe se aquele leite era de uma vaca parideira, se era de uma vaca sadia, se era de uma vaca em colostro, se era de uma vaca que tem mastite, se era de uma vaca que tem mastite subclínica. Enfim, leite de vacas com colostro identificada com mastite não devem ser colocados nos tanques resfriadores ou consumidos por humanos, pois possuem bactérias perigosas à saúde. Por isso que a gente deve manter uma linha na hora da ordenha. Por isso que a gente tem que ter lá uma sequência na hora da ordenha. A gente não deve nunca pular essa sequência, justamente porque um leite sadio ou um leite contaminado lá, que possa ser de uma vaca em colostro, se a gente colocar junto com o leite de uma vaca sadia, esse leite não estará apropriado para consumo, tá certo? Então esses critérios devem ser levados à risca. Essa linha de ordenha tem que ser levada em consideração, tá bom? O quarto item, e muito importante, um dos fatores principais na hora da ordenha, quem é? O ordenhador. A pessoa responsável por retirar o leite, É importante que o ordenhador seja uma pessoa que goste do trabalho, principalmente com vacas leiteiras. Vacas leiteiras, elas têm, como eu posso dizer, elas têm um estado de humor diferente de vacas de corte. Então necessita-se que o ordenhador seja uma pessoa que goste do trabalho com vacas leiteiras e deve ser calmo e cuidadoso para não estressar os animais, como a gente já falou aqui. O ordenhador ainda deve vestir roupas limpas e próprias para a ordenha. Ele não deve comer, beber, fumar durante a ordenha, porque isso pode vir. Se o ordenhador come, bebe ou fuma, então o ato dele colocar a mão no alimento, ir até a boca, ir até a teta da vaca, isso pode levar transmissão, levar bactérias até o teto, do teto vai para o leite. Então isso tudo vai para dentro do leite, que pode ir lá em um teste de qualidade desse leite, o nosso leite não passar, o nosso leite dá ácido, o nosso leite dá em temperatura diferente. Isso tudo pode ocasionar na nossa qualidade do leite, E como vocês estão vendo aqui, uma imagem, de um ordenhador fazendo ordenha,
E fazendo a higienização das mãos, que é obrigatório, antes de toda a ordenha, fazer a higienização das mãos. Certo? E essa roupa deve, a roupa que ele tiver vestido, como botas, né, tem que estar limpa. O ordenador, todo ordenador, ele deve usar um boné, uma touca que prenda o cabelo, né, para não cair dentro do galão do leite. Tá certo? O quinto item, né? Quinto item é a preparação do animal para a ordenha. Não basta só chegar lá, trazer os animais do pasto, ir lá para o curral e sentar lá com seu banquinho, com seu balde e começar a tirar o leite. Lembra? Seguir, saber identificar quais são os animais que nós temos no nosso plantel, né? Se é uma vaca de primeira cria, que é as primíparas, se é uma vaca paredeira, as multiparas, se é uma vaca com colostro, se é uma vaca com mastite subclínica, se é uma vaca com mastite clínica. Então nós temos que fazer essa divisão, e essa divisão ela também está englobada na preparação para a ordenha. Então nós temos que fazer essa divisão. Antes de iniciar a ordenha, nós devemos realizar um pequeno requisito, um pequeno item, que é chamado de pré-dipping. Pré-dipping é uma técnica fundamental, né, nesse processo de ordenha que visa garantir a higienização total dos tetos, né? Logo após, né, quando a gente está lá, fez a seleção dos animais, colocou cada quem no seu lugar, né, nós devemos realizar o pré-dipping, que é o que é o pré-dipping, como a gente já falou, é a higienização total dos tetos, é mergulhar os tetos em uma solução desinfetante, limpando e realizando a secagem com papel toalha. De forma geral, só um lembrete, de forma geral, não deve se lavar os tetos, só lavar os tetos, lavar mesmo de forma rigorosa, lavar os tetos em caso de úbere muito sujo. Neste caso, apenas as regiões do teto, certo? Então, gente, olha, fizemos a seleção dos animais, colocamos eles de acordo com a sua categoria, de acordo com a sua fase lá de lactação, certo? Então nós vamos fazer o que? Realizar o pré-dipping, fazer a higienização dos tetos, lavar os tetos com a solução desinfetante, depois enxugar com papel toalha, certo? E descartar o papel toalha em local próprio. Não devemos usar pano para a secagem dos tetos, porque isso pode soltar alguns fiapos, algumas partículas que podem vir a, porventura, em algumas ocasiões, machucar o próprio teto da vaca ou ir parar dentro do galão do leite. E como vocês estão vendo aqui, né, a preparação, né, o pré-dipping, a lavagem dos tetos, né, com papel toalha e a desinfecção do mesmo depois da lavagem, certo? E assim, dentro ainda daquele roteiro, depois que a gente fez o pré-dipping, que é o quinto passo, o sexto passo qual é? A realização do teste de mastite. E como é que eu vou realizar esse teste de mastite? Esse teste de mastite é realizado com auxílio de uma canequinha do fundo preto. Ela é telada e o fundo é preto. Esse teste da caneca deve ser feito ou realizado diariamente em todas as ordenhas. Se eu faço 2 ordenhas por dia, então esse teste é feito 2 vezes ao dia. Se eu faço 3, ele é feito 3 e assim sucessivamente. Ele tem que ser feito justamente para identificar possíveis causas de mastite, tá bom? E como eu vou fazer essa mastite? Eu vou retirar o leite os 3 jatos de leite dos tetos, certo? Eu vou pegar os tetos, a caneca aqui, os 3 primeiros jatos e retirar esse leite de cada quarto mamário, certo? E como eu vou saber que meu leite lá está com mastite ou não, certo? Como é que eu vou saber? Como vocês estão vendo na imagem, em caso de positivo,
esse leite irá apresentar grumos, sangue, pus, até a própria coloração muda, certo? Em caso de negativo, que não deu mastite, o leite vai sair normal, você não vai ver um leite com grumos, você vai ver um leite de qualidade boa, filtrando, passando pela caneca normalmente, tá bom? E se por acaso o leite deu positivo lá, o teste deu positivo, né? Como eu vou proceder com este animal? Primeiro, este animal que foi detectado com mastite deve-se ser ordenhado separadamente, ou seja, ele vai sair daquela nossa linha de sequência de ordenha e vai ir lá para o último, ele vai ser o último a ser ordenhado, tá bom? Ele não, e outra, lembra-se, o leite de animais que foram constatados com mastite não devem ser consumidos por humanos, certo? E fazer o tratamento imediatamente, respeitando a carência. A carência é o período que o animal passa recebeu aquele medicamento. Então esse leite, depois que eu apliquei o medicamento, ele foi diagnosticado lá com mastite, fiz lá, coloquei ele lá separadamente, estou ordenhando ele por último, certo? Esse leite dessa ordem ele não deve ser consumido por humanos, tá bom? Colocar uma identificação nos animais. Muitos produtores, né, apelidam ou chamam os animais, né, já sabem o nome dos animais, mas aqueles, né, que ainda não tem um nome específico, não tem uma numeração específica, eles devem fazer uma anotação desse animal, do nome desse animal, justamente para identificá-lo futuramente. Dizem lá o nome do animal, a data da ordenha, se foi diagnosticado com mastite, e com isso anotar também o nome do medicamento que foi realizado, né, que foi aplicado para futura cura dessa doença. Então devemos realizar essas anotações. E se por acaso o teste der negativo, é seguir sua ordenha normalmente, tá bom? Outro teste importantíssimo, né? Outro teste importantíssimo que devemos realizar é o teste de CMT. CMT nada mais é que uma siglazinha denominada California Mastite Test. É um teste muito empregado para identificar vacas com mastite subclínica em fazendas, né? E necessita-se de uma raquetezinha, parece uma tábua de cortar carne, certo? Contendo 4 cavidades e um reagente de CMT. Esse reagente é encontrado também em qualquer casa agropecuária. É um reagente que, combinado, né, com o leite, vai demonstrar lá se há, né, a mastite subclínica. E como eu vou fazer esse teste? É uma pergunta, né? Como eu vou fazer esse teste? Diferentemente, pode ser diferentemente ou igualmente o teste, né, da mastite, que é feita com a caneca do fundo preto. O teste de CMT, né, a gente vai retirar, né, o primeiro jato de leite de cada quarto mamário, né? Lembrando isso aqui, o reagente, né, a raquete que a gente vai utilizar, ele possui 4 cavidades. Então cada cavidade ali significa um teto. Então a gente deve se atentar ao seguinte: lembrar qual é o primeiro teto e qual foi a primeira cavidade que a gente jogou o jato daquela teta, tá certo? Então, ó, primeiro jato, primeira cavidade, segunda teta, segunda cavidade. Então nós devemos saber isso, porque na hora que a gente vai fazer a homogeneização junto com o reagente, nós devemos identificar qual é o teto que já está sendo possivelmente tendo uma mastite subclínica. E o resultado é baseado de acordo à viscosidade. Como assim? Depois que a gente retirar, né, o jato do leite e colocar cada quem no seu compartimento ali na sua cavidade, nós devemos adicionar o reagente, 2 ml no máximo para cada quarto ali. Depois que a gente fez isso, nós vamos fazer a questão da homogeneização. É a mistura leve, suave, certo?
E esse resultado é de acordo com a viscosidade. A viscosidade é a densidade, tá certo? Então como vocês vão ver aqui na imagem, ele está tirando o leite, cada quarto mamário em um compartimento, tá certo? E o resultado é de acordo com a sua viscosidade. Como vocês veem, o leite misturado com o reagente, ele vai mudar de cor, tá certo? Então, de acordo com a viscosidade, vai definir o grau de mastite subclínica que ela está. Entenderam? E se diagnosticado com mastite subclínica, o que eu, produtor, devo fazer? Simplesmente ordenhar o leite normalmente. Não tratar o animal com medicamentos, tá certo? Manter o registro do resultado daquele animal. Lembra-se, se a gente registrou o animal com mastite, nós também devemos registrar o animal também com mastite subclínica lá em nossas anotações. E caso essa mastite continue, persista, né, devemos coletar esse leite deste animal e levar para uma análise mais criteriosa, que é a análise microbiológica, para ver que tipo de agente, algum fungo, algum vírus, alguma bactéria está agindo ali naquele leite, tá bom? Oitavo item, né? O momento mais esperado, o momento da ordenha, certo? No momento da ordenha, o que devemos ter lá? Manter o ambiente calmo, certo? Diminuir o máximo o fluxo de pessoas dentro do curral. O ordenador deve ser o mesmo que sempre venha realizando o serviço, pois o animal, a vaca, acaba se acostumando com o toque do mesmo. Se outra pessoa for tirar o leite, se não for aquela mesma pessoa que já vinha retirando o leite, né, de outras vezes, se for outra pessoa, a vaca acaba escondendo o leite. Isso é fato, isso já foi comprovado, né? Não deve, na hora da ordenha, não deve ter dentro do curral presença de animais como gatos, cachorros, né, galinhas, etc., porque estes podem também levar até o leite outros agentes causadores de contaminação, tá bom? Em alguns casos deve-se fazer uma massagem, olha que interessante, em alguns casos deve-se fazer uma massagem no teto da vaca, no ato da ordenha, para estimular a liberação, como se fosse, em muitos casos, o que é que o bezerro faz? Ele apoia, ele começa a bater a cabeça ali da vaca, para ali uma forma de estímulo do leite. Então, o ordenador também deve fazer uma massagem ali nos tetos, né, para justamente estimular a saída desse leite, tá bom? Em outros casos, tem muitos produtores de leite que já utilizam de hormônio, né? Já aplicam um hormônio que já vai ali para a própria liberação, estimula a própria liberação do leite. Depois que a gente realiza a ordenha, devemos realizar a nona etapa. Qual é a nona etapa? O pós-dipping. Temos o pré-dipping e temos o pós-dipping, certo? O pós-dipping é também de fundamental importância para a remoção da película de leite deixada nos tetos para a ordenha. Então, deve-se mergulhar os tetos das vacas em uma solução desinfetante com iodo. É uma forma de prevenir a entrada de agentes causadores justamente de mastite. Entenderam? Então, isso é de fundamental. O pós-dipping é de fundamental importância. É o momento, praticamente é o momento final, é o momento da gente selar aquela ordenha, da gente fechar com chave de ouro, de realizar a desinfecção dos tetos, certo? Então, assim, fizemos a desinfecção, né? Fizemos lá, aplicamos o iodo, né? Com a solução desinfetante com iodo. Esses animais não devem, né? Esses animais devem ficar no mínimo 1 hora em pé, justamente para que esta solução seque, justamente para que essa solução entre ali, tape ali a saída do leite, né? Bonitinho ali, de uma forma segura, certo? Além disso,
o pós-drip abrange também não só os animais, mas os utensílios, os materiais que nós utilizamos na ordenha, os baldes, os galões, a caneca do fundo preto, a raquete para teste de mastite subclínica, os arreios. Então, o pós-drip também abrange esses utensílios, tá bom? O 10º item, um item essencial que a gente deve seguir, tá? Qual é? É a alimentação dos animais após a ordenha. As vacas devem ser alimentadas após a ordenha, o que auxilia, né, e auxiliará na prevenção da mastite, tá bom? Se o produtor realizar essas etapas, todas essas etapas, do 1 até o 10º, certo? Adequadamente e rotineira, estará prevenindo a ocorrência de mastite no rebanho leiteiro, com uma melhoria na produção de leite e na redução de custo com tratamentos. Além disso, o leite obtido, né, seguindo esses critérios, esse roteiro, será de melhor qualidade, com menos contagem de células somáticas, né? Além disso, vai melhorar a remuneração pelas indústrias leiteiras e muito também melhora as condições nutricional para a produção dos derivados. Alguns produtores também podem relatar que esses animais, que essa rotina pode ser trabalhosa e que alguns animais ainda não estão acostumados com essa dinâmica, mas tudo vai do costume, tudo vai do dia a dia. Então, assim, seguir uma linha de ordenha, seguir os critérios é de fundamental importância, justamente para que obtenhamos melhores padrões na qualidade do leite, né? Que vai nos retornar lucros futuros, né? Então, pessoal, a gente encerra essa videoaula por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado. Aproveitem, né? Aproveitem o que foi passado, coloquem em prática e que futuramente a gente vai estar de volta falando mais sobre